lá vem a história. E o meu convidado de hoje não aceitou o futuro que estava predestinado a ter. Pelo contrário, após ouvir as sábias palavras de uma professora, guardou-as em seu coração e acreditou que sim, sua vida poderia ser diferente. Anos depois, em um dos momentos mais difíceis da sua vida, decidiu dar um novo passo que mudou todo o rumo da sua história. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos da Rocha Oliveira. Obrigado, Fabíola. Quero te agradecer pelo convite, por participar desse programa, que já é um sucesso, né? Espero que a minha história, a nossa história, possa cooperar de alguma maneira para aqueles que estão nos assistindo agora. Eu tenho certeza que sim. A história do Dr. Marcos é uma história muito bonita. Eu já tive a oportunidade de conhecer essa história há alguns anos atrás, que ele me contou detalhes dessa história. E hoje eu quero muito trazer para vocês também. Mas, doutor, eu digo que toda boa história tem um começo, meio, e a gente vai dando continuidade nisso ao longo da nossa vida. E é por isso que eu gosto sempre de perguntar sobre a infância. Conta pra gente como foi a sua infância. Como era o Dr. Marcos, criança? Você tinha irmãos, não tinha? Como foi a sua criação na infância? Fabíola, eu fui criado assim, numa família de 10 irmãos, né? Então uma família numerosa, a casa sempre com muita gente. E meus pais, muito simples, né? Eram analfabetos. Eu lembro que quando chovia, meu pai não podia, né? Ele não podia ir trabalhar porque estava chovendo. Então ele ficava o dia inteiro treinando escrever o nome dele, né? E então assim, pessoas simples, mas que nos passaram valores muito profundos que eu carrego até hoje e passo para os meus filhos, para minha família. Que bonito. A gente vê que seu pai, apesar de toda a simplicidade, era uma pessoa muito esforçada, que queria sim ter um futuro diferente também. Por isso esse esforço de poder aprender a escrever o próprio nome. Com certeza a infância deles foi uma infância muito difícil também. Porque assim, antigamente nem todo mundo tinha essa oportunidade, né, de poder buscar os estudos, aprender. E veio dos seus pais isso de sempre buscar, focar nos estudos para poder crescer e ter uma nova vida? Ou ele não pegava no pé de vocês para isso? Então eu creio que pela falta de oportunidade deles, né, tanto do meu pai quanto da minha mãe, o sonho deles era que os filhos tivessem uma formação. A minha mãe e o meu pai, eles falavam assim, olha, dos meus filhos, aqueles que não forem pastores, né, porque nós somos de uma família de pastores, vão ser doutores. Olha. E essa palavra realmente se cumpriu na nossa família, né? Eu falo muito que a palavra possui muito poder. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala para os filhos, né, principalmente na infância. O seu pai, ele profetizou essas palavras sobre a vida de vocês, né? A palavra, principalmente de um pai e de uma mãe, tem um poder gigantesco na vida de um filho. Então, na verdade, foi um presente o seu pai dizer isso para você e seus irmãos, porque são doutores, né? A grande maioria ali. A grande maioria de doutores, né? São vários advogados, tem médicos e pastores também, né? Então se cumpriu. Se cumpriu. Por isso que é importante mesmo a gente pensar, porque vai refletir de alguma forma na vida dos nossos filhos alguns anos mais tarde. Doutor, eu fiquei curiosa com uma coisa. O senhor disse que quando chovia, o seu pai não podia trabalhar. O que é que ele fazia? Meu pai, ele trabalhava na construção civil, né? A história dele é uma história assim bem bonita, né? A história do Solazim, né? E da Dona Tunica, minha mãe. Meu pai, ele teve um momento na vida dele que eles moravam no campo, né? E eles estavam indo bem, estavam tocando a lavoura, né? E aconteceu um fato do meu pai ficar doente, né? Nessa época. E aí a minha mãe teve que colocar a frente em tudo, né? E mudar para a cidade. Na época eles mudaram ali para Vila Monteiro, na casa da minha tia Luísa, né? Então, imagina. Eles foram morar de favor? Isso, porque meu pai ficou doente, né? E a minha mãe teve que tomar uma decisão, olha... Não tinha mais condições de bancar a casa. Não tinha como ficar ali na lavoura, né? E eles tiveram, que é o êxodo rural, né? Vieram para a cidade e a tia Luísa acolheu eles, né? Uma casa pequena, mas, né? Deu-se um jeito ali. E na época, a minha mãe, ela começou a ir na igreja, né? Com a minha tia, né? E o meu pai estava internado, né? Ele estava
doente. O senhor lembra a sua idade nessa época? Ah, eu era muito pequenininho? Muito pequenininho. Eu sei dessa história porque ouvi falar, né? Uhum. E eu sei que meu pai não podia, assim, a situação dele, ele estava muito ruim. E a minha mãe, indo na igreja, ela tomou uma decisão, não, vou tirar meu marido, né, do hospital. E o médico falou assim, olha, a senhora só tira ele daqui se a senhora assinar um termo de responsabilidade. Ela disse, olha, eu não sei assinar não, mas eu ponho o dedo aí. E ela então tira o meu pai do hospital, mesmo doente, e começa a levar na igreja. E ali, um pouco tempo, quando ela percebeu, meu pai já estava bem, né, estava curado. E voltando à história dele, que eu falei que é uma história bonita, com 40 anos de idade, ele então aprende a profissão de pedreiro, de construtor, né? E isso pra gente, assim, nos inspira muito, porque uma pessoa de 40 anos, né? Aprender uma nova profissão, ele começar uma nova carreira, né? E meu pai, naquela época, assim, meu pai, a gente às vezes brinca muito, né? Porque o primeiro emprego que ele arrumou aqui na cidade, depois que ele sarou, foi de servente pedreiro, era o que tinha, né? Então ele passou, falou, tá precisando aí? Tá, então faz o seguinte, o senhor vem amanhã, ó, e tem que trazer uma lata, tá bom. Aí o Solazinho chega lá, né, para trabalhar de servente, né, uma latinha de 9 litros. Aí o Mas responsável a lata era pra quê? Porque eu também não sei. Porque a lata é para carregar concreto, né? Então tá. Tem a lata de 20 litros e tem a lata de 9 litros. Ele levou de 9. O cara falou, não, o senhor tem que levar, o senhor tem que trazer uma lata maior. Meu pai falou assim, ó, esse negócio não é para mim, não. Aí ele largou aquele serviço ali e ele passando, viu lá que estava precisando de pedreiro, né? Falou, ó, eu sou meia colher, né? Que é aquele que nem é pedreiro nem servente, né? Mas na verdade ele não era nada, né? Ele não tinha sabia, nem aprendido, né? Fazer isso. Nem tinha aprendido. E aí o homem falou, não, então você começa amanhã. E ele, né, chegou lá, né, olhou o homem esticar a linha, e falou, vou fazer igual, e deu certo. Foi né? Aprendeu, se tornou Então ele aprendeu na hora mesmo, não começou a aprender fazendo em casa, não, já foi para casa de alguém e aprendeu. Antigamente era mais ou menos assim, né? Sabe, é muito bonita a história dele mesmo, porque o senhor falou que começou com 40 anos. 40 anos. Hoje, 40 anos é uma idade que tem muita gente aprendendo, né, fazendo uma transição de carreira. Mas há alguns anos atrás, né, 40 anos já era uma idade que pronto, a pessoa já era aquilo e não tinha mais essa coisa de recomeçar uma nova profissão. Então, realmente é uma história bonita. E da sua mãe também, a gente vê que é uma mulher de muita fé. Minha que mãe encarou os médicos para falar, não, eu vou tirar meu marido daqui, eu acredito em Deus e Deus vai dar a cura. E Deus assim fez, esse mês agora é o mês da mulher, né? Mês da mulher. E a minha mãe, assim, ela marcou muito as nossas vidas, né? Porque era uma mulher muito forte, guerreira, né? Assim, meu pai não era muito de falar, não. Minha mãe era que... Né? Ele era mais caladão? Era mais calado, assim, muito firme, né? E a minha mãe, assim, ela é muito sábia, né? E a gente aprendeu muito com os dois, né? Muito com a minha mãe. E eu me lembro que a minha mãe, assim, nas madrugadas, eu acordava e ela estava orando, né? Abençoe o Paulinho, Marquinhos, Samuel. São 10 filhos, falar os 10, meu Deus. A hora que eu terminava o 10, eu já estava dormindo. Eu fiquei pensando quando casou. Mas eu costumo falar, Fabíola, que a gente até hoje colhe orações, né, daquela época que ela orava pela gente, né? Então, todas as vitórias, as bênçãos que a gente tem hoje, né? Porque a gente... eu acredito na força do trabalho, eu acredito no estudo, no compromisso, no comprometimento, mas acredito também na bênção, né? Claro. Então eu acho que até hoje a nossa família colhe daquelas orações nas madrugadas que a Dona Tunica fazia, né? E hoje eu sei que ela está no céu, tá bem. E que bom que eles sempre abençoavam, né? A gente vê às vezes algumas famílias desestruturadas muitas vezes ali que às vezes, né, o filho está fazendo alguma coisa, faz errado, não sabe fazer nada direito. Nossa, não presta atenção em nada. E isso também vai ficando registrado. Por isso que eu falei o quanto era importante essas palavras do seu pai. Porque quando a gente fala para um filho, nossa, você não entende. Nossa, tem que desenhar, senão você não faz. Nossa, isso. Aquilo vai registrando na mente da cabeça, na mente da criança, e ela vai crescendo se sentindo incapaz. Então, se o próprio pai, no momento que ela mais via como tudo que ele dizia, a verdade absoluta,
falava, às vezes, mesmo que seja brincando, gente, é muito sério isso mesmo. Se um pai fala para um filho que ele não é bom, que ele é lento, isso vai ficar registrado. E aí, quando vira um adulto, esse adulto não consegue fazer diferente enquanto ele não reprograma isso na mente dele. Porque já está registrado ali, de forma inconsciente. Então, assim, seus pais, com toda simplicidade, com a falta de estudo, eles conseguiram fazer algo assim incrível na vida de vocês. De sempre estar, através das orações, através das palavras positivas, incentivando e fazendo acreditar. Porque seu pai poderia simplesmente olhar e falar assim, ó, e filho, você tem sonho de ser doutor? Esquece, você nunca vai poder ser isso. Olha onde a gente está, olha as nossas condições, faculdade é coisa de rico. Quantas pessoas, né, não ouviram isso? Talvez você que está aí ouvindo a gente agora, deve ter ouvido muito isso de seus pais também, que faculdade era coisa para rico. E talvez você se agarrou a isso e não foi atrás de um estudo. Ou talvez você fez, sim, a diferença e conseguiu escrever uma nova história, mesmo com todo mundo duvidando. E o Dr. Marcos está aqui para mostrar essa história, né? Para mostrar que é possível, sim, fazer uma história diferente. Então, o senhor veio de uma vida ali de escassez, né? Sim. Pai pedreiro, sua mãe era dona de casa ou ela trabalhava? Casa. Ela, né, minha mãe fazia de um tudo, né? Ela administrava a casa. Que é um grande trabalho também, né? É um grande trabalho, né? Às vezes trabalhava para fora, eu lembro, né, de ir com ela às vezes, né? E você perguntou da infância. Eu tive uma infância feliz, né? Com muitos irmãos, brincando na rua, carrinho de rolemã, né? Pé no chão. Né? Pé no chão. Então, assim, foi uma infância muito legal, né? Morava perto dos primos, tinha alguns sobrinhos, né? A Miriam, né? O Emerson. Quando era nas férias, eles vinham. Então, assim, uma infância feliz, né? A gente, né, brincava na porta de casa, saía para nadar, né, nas fazendas. Então, assim, uma infância que, infelizmente, não se vê hoje, né? É raro, hoje, né? as crianças estão trancadas, né? Mas, assim, foi a nossa época, né? Eu vivi isso e foi muito bom. Apesar da escassez, apesar da dificuldade, a gente era feliz, né? Então, isso é muito bom. Que bom. Então, conseguia ser feliz mesmo com um pouco. E é isso, um lar que tem amor, né? É tudo que todo mundo precisa, né? Uma criança precisa de amor para se poder crescer forte, para se fortalecer na vida. E o mais importante, o senhor tinha, que era isso. Mas e aí depois? Vamos aprofundar um pouco mais nessa história agora, doutor. Então, vocês já estavam em Franca, e aí o senhor foi crescendo, né? E como é que foi depois, assim, o desenrolar da sua vida? O senhor era qual dos filhos? Então, numa família de 10 filhos, eu sou o penúltimo, né? Quase o caçulinha. O Paulo é o caçula, né? E eu sou o penúltimo. Tá. E aí os irmãos foram crescendo, foram casando, e como é que foi a sua trajetória dando início ao trabalho? Olha, onde foi seu primeiro emprego, quando foi? Com 14 anos, eu fui aprender a ser pespontador, né? Que é o caminho, né? Principalmente naquela época, Franca, né? A cidade do calçado. E depois que eu aprendi o pesponto, eu fui trabalhar junto com a minha irmã, a Ilza, né? Numa banca de pesponto. Chegamos mais adiante também, né, fabricar calçado, né? Essa banca de pesponto que o senhor trabalhou era da sua irmã ou não? Foi como funcionário? Isso, eu fui trabalhar com ela e ela me chamou para ser sócio, né? Aí então, você já tinha quantos anos? Aí eu já estava, né? Eu fui aprender com 14, acabei trabalhando, né, com 15, 16, com 17 anos, né, já estava trabalhando com ela, já como sócio já da banca, né? Olha, novinho, gente. Começou muito novo essa carreira de empreendedor. Verdade. E banca de pesponta, aquele sofrimento, né, que você acaba trabalhando 4, 6 meses no ano e o restante vai só mantendo. Tinha época que não tinha serviço, né? Principalmente no final de ano, né? Principalmente, no final, começo de ano, então, né, terrível, né? E o brasileiro é trabalhador, né? Quando tinha serviço era até meia-noite, dia de sábado, de domingo, então a gente trabalhava muito, né? Muito mesmo. Eu falei que depois a gente começou a fazer alguns pares de sapato, montamos uma empresa na época chamava Rochale, né?
E tinha todo aquele sonho de fabricar e tal. Mas Produzia o quê? a gente produzia calçado feminino? masculino, né? Mas naquela dificuldade, não tinha dinheiro para capital de giro, né? E teve, nessa época aí, o meu irmão, Samuel, ele resolveu fazer direito. E aí foi assim, uma mudança de direção. Mas na eu família acho que o senhor inteira. está pulando uma parte da história. Parte? Qual Tá. parte? Aliás, duas partes. Vamos lá. Porque eu já conheço a história dele, gente, então não vou deixar escapar ajuda aí, nada. então. Primeira coisa, Vamos lá. quando a dona Jussiara entrou na sua vida? Foi mais ou menos nessa época aí, Foi nessa com época. 16 para 17 anos. E aí vocês namoravam só nessa sim. época, né? Tem que contar do coração, gente, porque é a mulher que ele construiu uma família linda, então a gente tem que Não, falar. foi verdade. A Jussiara, eu conheci ela no Alfamax, né? Estava lá trabalhando como pescontador, meu primeiro emprego. Nossa, Com então carteira também conheci, registrada. tá vendo? Tô pulando, foi gente. no comecinho. E aí, de repente, eu vejo aquela morena bonita, né, rindo pra mim. Que é linda até hoje, gente. E aí, ali começou, né? Mas só que na semana que eu entrei, ela saiu, sabe? Ela saiu. E aí, a gente acabou se encontrando. Eu ia na igreja, né? E na saída da igreja, a gente se encontrou na Presidente Vargas. A gente pegava um ônibus ali para ir embora, né? E ali a gente se encontrou um dia, né? Ela também era da igreja, não? Não, naquela época não. Ela estava com uma amiga dela e a gente se encontrou. Aí estava eu, alguns colegas da mocidade daquela época, né? A gente estava com violão e tal. E ali a gente começou, né? Se encontrou, né? De novo, né? Primeiro na firma que a gente trabalhava, depois ali. E foi uma sucessão de encontros, né? Não tinha celular naquela época, Não, né? não tinha celular. Gente, então assim, ó, pra quem é mais novo, não vai entender isso. Porque antigamente era mais difícil, sabe? Dar continuidade numa paquera. Mas já já a gente volta e o Dr. Marcos vai contar essa história e muitas outras. Espera aí. Você já sentiu o desespero de investir tempo e recursos e não obter os resultados que precisa? Se você respondeu sim, saiba que não está sozinho. Muitos empreendedores enfrentam esse mesmo desafio todos os dias. A boa notícia é que eu posso te ajudar. Eu sou Vinícius Andreoli, consultor de tráfego pago. Se você deseja aprender estratégias mais eficazes para atrair o público certo para o seu negócio, entre em contato comigo hoje e agende a sua consultoria. Voltamos e agora vamos saber o desenrolar dessa história, né? Dessa paquerada no ponto de ônibus do Dr. Marcos com a dona Jussiara. Então me conta, aí vocês começaram a se encontrar sempre ali no ponto de ônibus, na Presidente Vargas. E aí, como é que foi o primeiro encontro? Como é que foi? Então, aí depois disso, a Jussiara acabou indo para a igreja, né? Que a gente participava também. Certeza que era para ficar mais pertinho. Não sei. Não sei, eu sei que ela, né, começou a participar também e ali, com o tempo, a gente acabou enamorando, né? E tá aí uma história de quantos anos juntos? Nossa, faz tempo. Faz Homens muito não tempo. lembram muito. Muitos anos juntos. Muitos anos. Tá, e aí vamos dar continuidade então. Bom, só de casamento são 30, né? Nossa. São 30, então Fora faz bastante tempo. Tempo de Fora namoro. Tempo de namoro, de conhecimento, né? É muito tempo. Que bom, né? Muito bom. Doutor, mas e aí? Aí o senhor ia contar do seu irmão, mas eu me lembro de uma vez que o senhor contou a história que antes sim. do seu irmão se tornar advogado aconteceu um outro fato na sua vida. Sim. E um curso que o senhor fazia. Sim, foi... bom, a gente trabalhava, estudava, né? Eu na época, estudava um curso técnico
Quando eu era criança, eu tinha aquele sonho de ser engenheiro, que negócio, né? Eu acho que era a profissão que eu conhecia, que eu ouvia falar. Então, É que seu pai já era pedreiro, falava do engenheiro em casa. Isso, então... E eu resolvi fazer um curso técnico na industrial, né? E na época teve um debate, né? Uma professora de sociologia, naquela época tinha essa matéria, e ela disse, olha, nós vamos fazer 2 grupos, um vai defender a televisão ligada, o outro vai defender a televisão desligada. E eu fui defender a televisão ligada, né? E aquele dia, eu acho que eu não trabalhei por algum motivo, teve dispensa do trabalho, e eu fiquei preparando para esse debate, que seria à noite, né? E quando chegou a hora do debate, a minha equipe, né, que estava sendo liderada por mim, ganhou. Nós ganhamos esse debate. E aí terminou a aula, a professora me chamou a atenção, que ela me chamou num canto, falou, olha, você já pensou em fazer direito? Na época eu nunca sonhava nisso, Não né? existia nem condições, né, para isso na Não época. tinha, né? O senhor já era casado ou não? Não, era solteiro, né? Tá fazendo o colegial. E aí, eu achei legal, né? Eu guardei aquilo no coração, mas não me via como um advogado, né? Alguém que tivesse um bacharelado em direito, né? Mas foi algo que o senhor nunca esqueceu, Não, né? marcou muito isso aí, né? E aí com o tempo, né, voltando, né? Aí lá na frente, meu irmão, ele resolve fazer a faculdade e ele chegou para mim, porque na época, igual você falou, os irmãos foram crescendo, foram casando e eu como um dos mais novos, o que aconteceu? A minha mãe já estava com uma certa idade, meu pai já havia falecido e o meu irmão falou, olha, eu vou fazer direito, né? E você vai ficar em casa, você cuida da mãe, né? Me ajuda, né? E depois eu vou te ajudar também, né? Então ele vai para Uberlândia, na Faculdade Federal de Uberlândia, e foi fazer direito, né? Legal. E foi aí uma grande inspiração para a gente, né? Foi o primeiro a se formar. Isso, o primeiro a se formar na família, né? Que foi o doutor Samuel. Tá? Advogado, né? Advogado, na época ele fez direito na Faculdade Federal de Uberlândia. Terminando, ele volta para Franca, né? Ele já era noivo, ele casa com a Adriana, né? Que também depois se tornou advogada também. E ele vai fazer concurso e faz concurso para promotor. Em 3 anos, ele estava decidindo se ele continuaria prestando concurso ou se ficaria só na advocacia, porque ele estava indo muito bem na advocacia. E aí sai o resultado da prova daquele ano. Ele havia passado tanto no Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Olha, que legal! Aí ele, como Goiás, né, foi primeiro, ele teve que ir lá assumir, mas com o coração em Minas, né? Ele assume, e aí quando ele acaba de assumir lá em Goiás, né, sai a resposta que ele havia passado também em Minas. Aí foi aquela volta. festa, né? Aquela festa, e aí ele volta e fala, olha... E aí, numa tarde, eu lembro até hoje, ele falou assim, olha, eu formei, estou bem agora, e eu queria que você fizesse direito também, né? Se Ele você lembrou quiser, da promessa que ele fez. Se você quiser fazer, eu vou te ajudar. E aí a história começou, né? E aí eu lembro que uma vez o senhor contou pra mim que essa história começou porque o senhor estava passando por um momento difícil. Parece que o senhor tinha tentado uma fábrica, fechou a fábrica, não era uma coisa meio assim? Tinha voltado para a banca, né? Quem experimentou ser patrão, né? Voltar a ser funcionário É puxado, né? chato, né? E aí, assim, não tinha mais opção, né? Então, O senhor estava praticamente desempregado? eu estava desempregado, aí Fazendo fazia uns um bico. bico aqui, outro ali, né? E nessa época eu já era casado, né? Ah, sim. E aí, assim, a gente precisava... Já tinha um filho, não é? Tinha um filho, que era o Breno, a gente precisava de ter uma perspectiva, né? De Aí algo vocês melhor. pensam aí, pessoal, casado, com um filho, e aí é uma hora que não dá mais para ficar tentando coisas, né? Você tem que acertar, porque tem um filho que depende de você. Então o doutor já estava passando uma certa dificuldade financeira porque os negócios não iam, e aí de repente veio essa oportunidade de estudar. Tem gente que fala, não posso, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que colocar dinheiro dentro de casa. É claro que ele não deixou de fazer isso,
Mas ainda assim, ele falou, não, agora é hora de eu agarrar e correr atrás, né? E aí, como é que foi esse início? Então, esse início foi muito difícil, né? Porque eu havia assim, terminado o colegial, fiz o curso técnico, né? Tinha a formação técnica, mas eu já estava aí com uma certa idade já, né? Com 24 para 25 anos. E o que acontece? Eu teria que voltar a estudar, né? Que é difícil, né? Para quem já parou, às vezes ter que... Isso. Já com um filho também, E né? naquela época tinha... Assim, eu teria que fazer o vestibular, teria que passar na faculdade, então não era... Não tinha bolsa, não tinha cota, não tinha então, nada, não era né? só, então você vai voltar a estudar, ainda tinha que passar pelo vestibular, né? E aí eu fui fazer cursinho, né? Samuel ajudando, a minha esposa apoiando, né? Porque eu saía de casa todos os dias e ela ficava em casa com meu filho. Então, foi uma época muito difícil, né? Mas a gente acreditou e deu certo a primeira fase, né? Na época eu prestei vestibular na cidade de Uberlândia também, né? Passei na primeira fase. Quando eu fui fazer a primeira fase, o Samuel me chamou, falou, Marcos, então você é casado, você vai lá para Uberlândia, vai ficar mais caro do que você fazer aqui, né? Só que a Jussiara já havia falado, olha, eu sou vendedora, na época ela era vendedora, ela falou, olha, eu sou vendedora, eu vendo aqui e vou vender lá em Uberlândia também, nós vamos atrás desse sonho aí. Né? Bonito, né? Esse apoio dela, assim, também. E aí, o que acontece? Mas eu ouvi meu irmão, né? Falou, olha, eu acho que aqui em Franca vai ser melhor, né? Aí, eu não fiz a segunda fase, acabei estudando mais um pouco, final do ano, eu prestei na faculdade municipal, e aí deu certo, e ali eu comecei a faculdade. Agora conta pro pessoal, doutor, como é que o senhor ia para a faculdade? Porque ó, é uma história bem legal também. Perrengue da faculdade. Perrengue. Adoro ouvir perrengue, né? Vocês já sabem disso. Conta pra gente os seus perrengues da faculdade, como é que era para chegar lá. Bom, a faculdade era o seguinte, na época tinha... Fico pensando até hoje, acho que eu arrumei aquele embornal. Levava os livros dentro do embornal, né? O que é um embornal? Embornal é uma sacola feita de pano com a alça, né? Que você põe aqui do lado. Capanga, tem gente que capanga, né? Embornal, uma capanga. E eu ia de bicicleta, né? Uma Monarch branca, que na época a gente... Naquela época não era toda a estrutura que é hoje, né? Na FDF, na Faculdade Municipal de Franca, a gente entrava por cima, ali pelo diretório acadêmico, né? E ali tinha algumas árvores pequenas, né? Então eu escondia a bicicleta ali, né? Entrava na faculdade. Então a maioria dos colegas iam de carro e eu ia de bicicleta e escondia a bicicleta. Bicicleta, capanga, eu fico pensando na grossura dos livros, né? Pra andar de bicicleta, ficava até tombando para um lado. Mas que bom que deu certo, né? Deu certo. E aí, durante esse processo, estudando, aí eu me lembro do senhor falar que o senhor conseguiu um estágio, né? Através do seu irmão. Foi. Na época, era tanta dificuldade, Fabíola, que assim... vou compartilhar isso, porque eu acho que pode, de repente, né? Alguém que esteja... Né? Nos ouvindo, né? Porque hoje vê sucesso de um profissional, mas o que vale é a trajetória, né? E essa trajetória nos ajuda a atingir os objetivos, né, que a gente precisa. É o que te torna forte. É o que nos exercita para chegar lá, né? Isso. Exatamente. Então, naquela época, a dificuldade era tanta dificuldade, que eu criei um bloqueio, porque todas as minhas ansiedades estavam ali, né? O meu futuro dependia daquilo. Era a oportunidade da minha vida, né? Eu não tinha para onde ir, né? E aí eu me lembro que na hora de fazer a chamada, meu número era 69. Então, quando fazia a chamada, que chamava o número 69, eu não conseguia responder, né? Então, eu travava na hora, né? Aí eu levantava a mão, aí o professor punha lá presente, né? Olha só. E aí o que acontece? Às vezes quem escuta acha que é algo bobo, mas assim, para ele era algo que doía, né? Era dolorido isso. É porque tava todas as fichas ali, né? E quando falava ali, número 69, quer dizer, eu responder, né? Esse presente, quer dizer,
assim, significava o quê? Que eu estava na faculdade, eu estava ali, que era real, né? Que aquilo estava acontecendo. E talvez para você era difícil aceitar isso que aquele também, sonho estava acontecendo, né? E aí eu levantava a mão. Quando o pessoal da classe pegou, né, que eu não respondia, o pessoal, né, ficava olhando, 59, 60, 67, 68, todo mundo olhava. E eu lá. 69, né? Aí até o professor pegou. Aí quando dava 68, o professor olhava para baixo. Para ver se forçava pra ver você se eu falar. falava, né? Aí o Mário, né, o doutor Mário hoje, né, muito meu amigo, né, meu compadre, o doutor Mário falava assim, 69. E foi até formada, deu tudo certo. Que bom que não ficava com falta, né? Ficava com falta. Mas eu lembro de... Aí depois o senhor começou a fazer um estágio também, Sim. numa outra Aí, cidade, né? na época, o que foi legal, né, que o doutor Samuel, ele foi transferido aqui para Ibiraci, né? E ele falou, olha, você vai agora né, fazer um estágio comigo, né? Só que antes disso, o que aconteceu? Eu comecei a fazer a faculdade, eu estava, naquele momento ali, de começo da faculdade, era eu mais a minha esposa, mais a Jussiara, a gente que estava pagando a faculdade. Né? Nessa hora o seu irmão ainda não estava te ajudando. Não, então. não. Não porque ele havia pago assim, um cursinho, Tá, bom, ele te agora você ajudou a está na entrar. faculdade e tal, né? E a gente foi até onde que deu. E aí eu me lembro que tinha lá um desconto, teve uma vez que uma assistente social lá da prefeitura foi em casa, eu estudando ali na Val do Dia, né? Porque eu estudava muito, né? E ela chegou ali para ver a casa, né? Minha esposa trabalhava, né, para ver a casa, uma casa simples. Na época, a nossa casa, né? A gente começou ela do fundo, né, para frente, né? Hoje está pronta, tá, né, maravilhosa, mas Vocês moram no mesmo lugar ainda? Até hoje. Mesmo terreno? Por opção, a gente tá lá, uma casa Que legal. né, legal, tudo, né? E aí o que acontece? Ela foi, né? E quando ela chega lá, eu achei que ela ia dar a bolsa, né? Além de negar, não, mas você tem casa própria. Aí, além de não me dar a bolsa, falou assim, eu acho que você tem que capinar esse Falei, nossa, Ainda chamou atenção, que dificuldade. Né? Eu lembro né? de você falar que ficou com muita vergonha disso, Fiquei né? com vergonha. Mas é porque também, assim, o senhor estava num processo de muito estudo, né? Não dava tempo. Trabalhava de dia e estudava à noite. Então, aí, eu me lembro que chegou um ponto que a gente tinha que escolher, ou né, pagava algumas coisas ou pagava a faculdade. E aí foi cortando água, luz, Olha. e eu fui morar na minha sogra, né? Imagina. Mas antes de o senhor morar na sogra, é difícil? Por melhor que seja, a sogra sempre é difícil. Sim, com certeza. Mas antes do senhor falar dessa parte, eu quero que o senhor conte pro pessoal onde é que o senhor estudava. Eu sei, gente, ele falou que começou a casa de trás pra frente. Sim. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Ele já me contou que eles tinham um projeto de ter um banheiro bonito, uma banheira, não era? Então o banheiro era um lugar espaçoso, a casa era pequena em si. Não era uma casa linda, maravilhosa, não. Era uma casa simples, pequena, né? Hoje era, mas naquela época não. Naquela época era assim. E aí tinha esse banheiro, o que o senhor fazia nesse banheiro, doutor, todo dia à noite? Esse banheiro, assim, como no meu menino tinha que ver TV, né? Eu estudava dentro do banheiro, pus uma mesa, né? Era um banheiro grande. A mesa no banheiro, gente. A gente sempre pensou grande, né? Já havíamos projetado um banheiro grande, né? Mas não tinha acabado a casa. Então o único lugar que tinha para estudar era dentro do banheiro. Aí alguém tinha que usar o banheiro, tinha que sair de lá. Sair, né? Descansar um pouquinho. Tá vendo, gente? São os perrengues da vida. Às vezes a gente olha pra pessoa e fala assim, não, isso aí nasceu pronto. Pra ele é fácil falar que vai dar certo, que se a pessoa persistir, consegue. Gente, não foi fácil pra ele chegar onde ele chegou. Daqui a pouco a gente vai contar mais de tudo, o que é hoje, como está hoje. Como ele disse, a casa, apesar de ser o mesmo terreno, já se transformou, né? Realizou grandes sonhos ali. Mas tinha esse perrengue de estudar lá. E aí depois, só pra gente ir dando andamento, eu sei que essa história é incrível. E tem muitos detalhes, mas a gente vai ter que escolher alguns pontos principais, porque tem muita coisa que eu quero te perguntar ainda. Correto. E aí depois o senhor foi fazer um estágio, né, doutor? Sim, aí eu fui fazer um estágio. Foi quando meu irmão veio e falou, vai fazer estágio comigo, né? Eu vou assumir a tua faculdade. E vou pagar o teu salário. Não, mas primeiro conta da sogra, você foi morar com a sogra. Fui. Então foi nessa época que meu irmão foi lá visitar em casa, que ele chegou,
Aí a nossa vizinha falou, nossa, o Marquinhos tá aí não, cortaram a água, a luz dele. Aí que ele foi ficar sabendo. Aí ele foi lá e falou, não, olha, então vamos fazer o seguinte, vai trabalhar comigo, né? Que aí eu vou te pagar aí a faculdade, vou te pagar o salário de pessoa montador para você, né, poder ir para frente. E aí foi, né, deu certo. E aí eu fui trabalhar com ele, né, lá em Biraci. Eu lembro que eu ia de carona, né, naquela época, pegava carona. E no começo eu fui trabalhar no juizado lá. Então o pessoal, com o tempo, foi me conhecendo e tal. Então, mas eu pegava carona todos os dias, né, para ir para Ibiraci e fazer o estágio. Na volta, eu voltava com o ônibus de estudante, sabe? Então foi essa época aí. Aí quando eu chegava, a minha bicicleta já estava perto do ponto de ônibus, que eu deixava ela numa borracharia, e em casa eu tomava um banho e vamos para a faculdade. Deixava ela guardada. Guardada. Aí deixava ela lá guardada na borracharia, então, a bicicleta. Foi. E assim foi até formar, né? Lá na faculdade. E quando formou, assim, apesar de toda essa luta, quando formou, foi aquela festa, né, também, porque foi desafiador. Eu me lembro que o Samuel falou, agora é seu último salário, você está formado. Aí juntou eu mais a Jussiara, fizemos uma festa. Com o último salário. Chamando todo mundo, falou, o Marco agora formou. Doutor Marcos. Doutor Marcos formou e gastamos tudo ali no café. Último salário. Aí tinha que arregaçar as mangas e trabalhar. E fomos trabalhar e graças a Deus e aí deu tudo certo. Foi pegando principalmente essa área previdenciária, né, doutor? Eu me lembro que depois de fazer estágio lá em Biraci, eu vim trabalhar uns 6 meses, 8 meses em Franca, no escritório de advocacia, né? Até para ter essa visão do que era um escritório. E eu me lembro que no final da faculdade ali, esse advogado me chamou e falou, eu tenho 4 processos previdenciários aqui, que não é minha área, você não quer levar? Né? Deu ali. E foi com esses 4 processos que eu comecei. E na época a FDF não tinha, não sei se tem hoje, a matéria de direito previdenciário. Então, o direito previdenciário eu fazia como aluno ouvinte na Unesp. Né? Então, legal. eu já tinha ali uma base. Né? A grande verdade é que até então eu fazia lá e via muita coisa por fora. Né? Até que depois, né, mais adiante, nós fizemos as pós-graduação, especialização em direito previdenciário, mas naquela época foi com as aulas da Unesp, né, que a gente começou. E com esses 4 processos nós multiplicamos, hoje são milhares e milhares de processos, né, graças a Deus. Gente, são milhares mesmo. Eu vou falar assim, ó, hoje ele tem um escritório incrível, um lugar lindo, maravilhoso, que recebe todos os clientes de uma forma, assim, diferenciada. Mas daqui a pouco a gente já vai contar um pouco mais sobre isso. Doutor, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Nilo Paim Neto, médico ginecologista, e trabalho na Clínica Paim de ultrassonografia, uma clínica voltada para a saúde feminina, com exames obstétricos e ginecológicos. Clínica fundada pelo Dr. Carlos Romero Paim há mais de 30 anos e referência na cidade de Franca. São exames focados na saúde feminina, da parte obstétrica. Cumprimos rigorosamente a técnica para bons exames e para aumentar a segurança dessas pacientes no pré-natal. Na área da ginecologia também temos uma expertise muito interessante, né, e um laboratório de mama com oportunidade de biópsias todas as quartas-feiras, realizado pelo Dr. Carlos Romero Paim e Dr. Márcio Aber. Olá pessoal, eu vim apresentar para vocês a 3B Studios. São mais de 800 metros quadrados, distribuídos aí em 9 estúdios diferentes para você usar e abusar da sua criatividade.
E quer saber qual é a melhor parte? Você que é profissional pode alugar esse espaço e usar como quiser. Então, agende seu horário hoje mesmo e leve suas produções para outro nível. Voltamos e agora vamos saber mais dessa história incrível. Doutor, hoje eu sei que o senhor tem, né, aquele escritório no centro e o senhor também tem uma unidade em Ribeirão Preto, correto? Correto. E agora estamos expandindo também para todo o Brasil, né, com atendimento online, tem dado super certo, muito caso de sucesso, viu, Fabinho? Inclusive o doutor já me contou uma vez de uma história de um cliente que apareceu, era de outra cidade longe, eu não sei se o senhor vai lembrar disso, que ele achava que não tinha certo direito de uma aposentadoria, algo assim. O senhor lembra qual que é essa história? Que aí depois deu algo assim muito além do que ele esperava? Sim. É um cliente que, né, nós atendemos. Eu lembro que eu atendi ele online, ele estava numa rede, né? Tava numa rede. Ah, deitado numa rede? Deitado numa rede. E ali atendi ele e deu, né, super certo o caso dele, sabe? Ele achava que ia demorar muito a aposentar, mas, né, conseguimos aí reduzir um bom tempo para ele. Eu falo que o estudo, ele traz também alguns dons com a gente, né? Porque eu vejo o Dr. Marcos e hoje ele consegue abençoar a vida de muitas pessoas que às vezes não entendem que possuem certos direitos ou que então estão se aposentando de uma forma ali que não vai ser tão vantajosa, questões de benefícios, ou seja, eu acompanho muito o trabalho dele, né? Já tem um tempo porque a gente faz um trabalho juntos, mas assim, o doutor, ele consegue de uma forma assim diferenciada enxergar os direitos que as pessoas possuem e às vezes a pessoa não tem nem noção, como foi também o caso de um senhor uma vez que nem imaginava que tinha direito à pensão da esposa, né? Ah, sim. Teve isso também, ele foi aposentar e aí chegou lá e descobriu também, acho que foi online esse também ou não? Não, esse foi presencial. Foi presencial. E aí chegou lá e descobriu que tinha direito na pensão, Ele né? saiu lá para fazer a aposentadoria dele e eu acabei verificando que ele tinha direito a uma pensão por morte que ele nem sabia. Então, né? Foi gente, bem tá legal vendo? esse caso aí. E muitos outros casos, né, doutor? Então, o que eu aprendi, né, com o meu irmão é que o cliente não traz estrela na testa, né? E o cliente é o primeiro advogado da causa. Então, ouvindo ele, você vai descobrir as demandas que ele tem. Às vezes ele vai te trazer algo, né? E você vai descobrir, através daquilo que ele está te falando, outros direitos que ele tem, né? Então, isso tem me ajudado muito ao longo desses 20 anos, como verificar não só aquilo que a pessoa está te pedindo, mas verificar outros direitos que ela também tem, né? É sobre ouvir aquilo que a pessoa não disse. Isso, eu sou, apesar assim, de ser advogado, de ter outras posições também, que tem que falar, eu gosto muito de ouvir as pessoas. Isso é importante. Muito importante. E quando o senhor para ouvir, a gente percebe, né, esse carinho que o senhor tem com os seus clientes também. Porque às vezes a pessoa tá ali com um problema, eu vejo que é muito comum. A pessoa está tão cansada e adaptada com aquela profissão, escuta e resolve tantas as coisas, né, sempre. E aí, de repente, quando chega alguém para contar, para aquela pessoa é a primeira vez, mas para o advogado já é a milésima vez. Então, a maioria só escuta de um jeito muito geral. O doutor não, ele escuta, ele observa, ele vê o que a pessoa tem para entregar ali para ele. E através desse carinho, né, de ouvir, de deixar a pessoa se abrir também. Porque a pessoa senta ali na sua frente, ela só não quer só falar, é isso. Ela tá lá porque ela se sente injustiçada, né, doutor? É isso. É verdade, é verdade. E aí a gente ter esse dom, né, de ouvir e ajudar as pessoas. Você falava do carinho com o cliente, né, do espaço que a gente tem hoje. O nosso escritório é um escritório muito aconchegante, muito bonito, né? Acolhedor. E é um escritório que atende tanto a pessoa simples como a pessoa da alta sociedade. E o legal é que sempre do mesmo jeito, não tem diferença, né? Sim. E interessante, né? Já que nós estamos falando de história aqui também hoje, né? Que ele faz parte da construção dele, a minha esposa, né? Claro. Tenho orgulho de falar que ela participou da construção desse escritório nosso, né? É um escritório aí de mais de 650 metros quadrados. Ela participou, gente, explica por que ela participou. Não é só apoiando, não. É uma mulher talentosíssima, viu? É porque depois que eu fiz a faculdade, ela fez arquitetura também,
né? Ela teve a oportunidade de estudar e aprender. Estudar, deixou de ser vendedora, foi estudar, né? Eu acho bonita essa história, porque assim, é um casal unido de verdade. Então, assim, ela esteve presente nos momentos mais difíceis do lado dele. E aí, quando já tudo deu certo, a história já estava pronta, ele falou, agora é a sua vez. E aí, eu lembro que você falou, ela não estava entendendo ainda que tinha condições. E aí ela percebeu, falou, agora você vai estudar o que você tem vontade, vai realizar seu sonho. E os dois são juntos ali. E ela fez um escritório realmente bonito. Muito bonito, né? Uma excelente arquiteta. Excelente arquiteta, maravilhosa. Que legal, doutor. E como é que estão, assim, hoje em dia os projetos do senhor? Eu sei que o senhor é um homem que não para, né? Está sempre crescendo, sempre aprendendo. O doutor, ele não para de buscar conhecimento. Isso vem lá do pai, né? Desde quando o pai estava lá aprendendo a escrever o nome, buscava conhecimento da forma que poderia. E aí o doutor, a gente vê que ele não para, os filhos não param. Inclusive, o senhor comentou do Breno, né? Que o senhor tinha um filho na época, mas conta das meninas, que elas vão ficar com ciúmes. O Breno hoje, né, tá formado, trabalha na Fiat, né? Numa multinacional, é engenheiro, né? E olha, o senhor falava que queria ser engenheiro. Tem um engenheiro. Que legal. Stellantis, né? Stellantis que faz parte do grupo da Fiat, né? E eu tenho mais 4 filhas, né? A Amanda, que está fazendo relações internacionais, vai prestar concurso, né, daqui a pouco. A Mariana fazendo direito na PUC e a Lara, né, prestando vestibular aí. Logo, né? logo. A Lara logo, já logo. tem ideia do que ela quer ainda ou não? Então a Lara, possivelmente, ela vai fazer medicina, né? Legal. Estamos aí na expectativa. Então, assim, depois de toda essa história, toda a dificuldade, né? De, assim, muito esforço, trabalho duro, aumentaram a família, né? Então, é uma história muito bonita. Eu gosto muito dessa história, doutor, de verdade. E aí, como eu estava dizendo, ele não para, gente. Não para mesmo, está sempre ali buscando conhecimento, aprendendo. É uma pessoa muito aberta, de mente aberta, que ele vê que ele pode melhorar, ele sempre faz isso. E eu sei que o senhor está com uma novidade também, né, doutor? Sim, O que é que está vindo aí? Ao longo desses 20 anos, sempre a gente foi procurado, né, por outros profissionais. Né, o senhor mexe com direito previdenciário, né, me dá uma dica, como é que é isso, como é que é aquilo. E nós eu já vi, inclusive, só dando corte, o doutor dando palestra sobre direito, e eu já vi que tinha advogado sentado. E o advogado teve a coragem de dizer, não, eu só estou aqui porque eu sou advogado, eu vim aprender lá, ó, caderninho, mas continua. Realmente, muito advogado procura ele. Aquele dia era uma palestra para leigos, né? E nós tínhamos lá na plateia até advogado, né? E a informação estava muito importante para ele. Participou, anotou tudo, né? Foi legal. E por isso nós estamos agora com um projeto de curso, né? Mas depois nós vamos, né, se você me chamar, nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. Também mentoria, né? E passar um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo de 20 anos, né? É muito conhecimento, né? E eu falo assim, o bom profissional, ele não nasce do dia para a noite. Você pode ser o melhor estudioso, mas é o tempo, é a experiência, a dedicação que vai fazer esse diferencial na sua vida. Agora, Fabiola, o grande problema, que eu acho que isso tem que mudar na grade das faculdades de Direito, é que não te ensinam gestão, né? Então, isso você vai aprendendo a ser empresário nessa área ao longo do tempo. Então, e hoje a gente tem isso para passar, né? Nós aprendemos, fomos procurar outros profissionais, mentorias também que nós tivemos, né? Ao longo do tempo. Então, isso hoje a gente tem uma bagagem para passar para outras pessoas. Então, a ideia é importantíssimo, né? Isso, e eu creio que logo, logo a gente... E eu considero muito bonita a sua atitude de querer compartilhar isso. Porque a maioria das pessoas quer pegar para si e falar, não, eu vou ensinar o que eu sei, vou passar para outro fazer. E não, o que te torna diferente é você mesmo. Então, por mais que você ensine tudo o que você sabe, né, as pessoas nunca vão ser igual ao senhor. Alguns vão ser melhores, talvez, né? Cada um vai criando o seu jeito, o seu estilo de trabalho. E eu acho muito bonito isso, essa entrega dele de querer passar. Eu vejo que ele faz isso com os funcionários também, de entregar, de passar conhecimento. Eu acho isso muito bonito e a gente vê que o senhor é seguro daquilo que o senhor sabe, né? Então, tá tudo bem compartilhar esse conhecimento. Doutor, eu queria te perguntar, eu sei que vem essa mentoria aí, o curso, eu sei que vai ser um grande sucesso, vai ajudar principalmente essa questão de gestão. O senhor poder passar isso para as pessoas vai ser maravilhoso, porque para quem sai da faculdade, principalmente, começar do zero é complicado, né? Mas eu queria te perguntar sobre aposentadorias.
também aproveitar que o senhor está aqui, para a gente já deixar também uma dica para as pessoas em casa. Qual o tipo de aposentadoria que mais compensa hoje em dia? Porque a gente sabe que teve a reforma, muita coisa mudou. Então, assim, o que está compensando mais? Ou não existe alguma que compense mais? Olha, uma das aposentadorias que dá mais, né, é a aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquele pessoal que geralmente também ganha mais, né? Até na reforma de 2019, da emenda 103, né, 2019, bastava 30 anos, no caso da mulher, e 35 para um homem. E nós tínhamos naquela época a aposentadoria especial, que era aquela que com 25 anos de trabalho em condições especiais, né, quando a pessoa trabalhava num ambiente que fazia mal para a sua saúde, né, ou então que era perigoso, né, para a sua saúde, né, para a sua integridade física, ela se aposentava com 25 anos de contribuição e não tinha desconto nenhum. Então era uma aposentadoria assim, bem procurada, né? Hoje, com a reforma, teve algumas regras de transição. Então, para conseguir hoje a aposentadoria por tempo de contribuição, é muito importante que a pessoa faça o cálculo e veja se ela se encaixa, veja que mesmo que ela já alcançou aquele direito, pode ser que daqui alguns meses ou daqui no ano que vem ela consiga ter um benefício muito melhor, né? Olha que legal. Então, assim, a aposentadoria por tempo de contribuição compensa muito, né? Vale a pena fazer o cálculo, né? Um planejamento mesmo, e com um bom advogado você vai saber, né? Principalmente da área, né? Você vai saber se é o momento agora ou depois. É importantíssimo, né, buscar um bom advogado mesmo, até porque às vezes a pessoa se confunde ali nos cálculos. Eu já vi história de gente que ficava contando com a história do contador ali, e aí depois o senhor mesmo, né, foi ver a minha sogra, gente. A minha sogra faltava 3 anos ainda para ela se aposentar, de acordo com o que o contador passava, mas eu falei, vai lá no doutor, ele talvez vai conseguir ter um olhar diferente para isso. E quando ela foi, em 3 meses, o senhor conseguiu aposentar ela. E ela ficou numa alegria, assim. Por isso que eu falo, gente, procure um advogado especialista mesmo. E estamos aqui com o doutor também. A gente já deixou a rede social dele no início do programa, mas também vamos colocar aqui agora, de novo, para vocês seguirem ele e acompanhar, porque ele sempre passa informações importantíssimas. Doutor, quero te agradecer. A história está uma delícia, mas infelizmente, apesar de ser praticamente 1 hora, o tempo passa assim, voando, né? Voa. E eu quero te agradecer por ter vindo aqui hoje, compartilhado a sua história comigo, com o pessoal que está assistindo. Eu tenho certeza que todo mundo gostou muito. Muito obrigada mesmo, de coração. Se der tempo, eu queria deixar uma mensagem. Dá tempo? Claro. Eu queria dizer para você que está nos ouvindo, nunca desista do teu sonho, porque ele é possível, né? Ele é possível. Muito obrigada, doutor. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada a vocês que nos assistiram também. E até o próximo Senta que lá vem história. Muita gente perde dinheiro por não conhecer os seus direitos. É por isso que hoje eu estou aqui no escritório Marcos da Rocha Oliveira Advogados para pegar algumas dicas. Pessoal, estou aqui agora com o Dr. Marcos da Rocha Oliveira Advogados, CEO aqui do escritório, e ele vai passar algumas dicas para nós. Mas antes, doutor, há quanto tempo o senhor já atua na área? Fabiola, nós estamos atuando na área há cerca de 20 anos. 20 anos. Bom, e quais as áreas que vocês atendem aqui no escritório? Bom, nós atuamos principalmente no direito previdenciário, temos também uma ala do direito trabalhista que atende os trabalhadores com demanda, e a parte civil, que são as indenizações, também inventários, os campeões, entre outros. Interessante. Bom, eu prometi pro pessoal que a gente daria alguma dica bem importante para eles hoje. Então, baseado em todas essas áreas que o senhor atende, qual a dica principal que o senhor pode dar para quem está assistindo a gente? A dica que eu passo para você é o seguinte: no direito é muito importante que você não siga algumas orientações de amigos ou de redes sociais.
é muito importante que você tenha um advogado especialista na área que você tem dúvida. E dessa maneira você poderá fazer muito melhor a defesa do teu direito. Ótima dica, viu, doutor? Bom, pessoal, é isso. Sigam ele nas redes sociais, porque o Dr. Marcos sempre traz conteúdos incríveis para informar vocês. Seja bem-vinda à Clínica Tamara Lestes. Nós somos especialistas no embelezamento natural do olhar. Aqui você encontra procedimentos que envolvem a beleza e o bem-estar, como cílios, sobrancelha, massagens, micropigmentação, entre outros. Nossa equipe é preparada para oferecer o melhor atendimento com as principais tendências do mercado. Rua Álvaro Abranches, 1490, Cidade Nova. Reserve o seu momento e venha viver essa experiência.